Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja com todos. E com muita alegria que hoje aqui nos encontramos novamente no sábado, 20 horas, para que possamos refletir sobre esse evangelho, sobre essa mensagem que o Cristo nos deixou, né? Hoje a reflexão com o nosso irmão Lucas Amorim e no momento artístico é o nosso irmão Leco. Antes de iniciarmos, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para irmos nós nos harmonizando, né, nos conectando com esta espiritualidade maior que sempre nos ampara, que sempre nos conduz a esse caminho de bênçãos, que é o caminho que o Cristo deixou a nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, chegando aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo-lhes: Quem dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhes responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17 e Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. Para que possamos nós refletir sobre o teu evangelho, Senhor, e acima de tudo colocarmos em nós esta mensagem que tu deixaste, que tu nos ensinaste, esse Consolador prometido. Aqui estamos, Senhor, nesta noite, suplicando a tua permissão para sermos nós esses divulgadores do teu Evangelho e assim refletirmos todos nós, Senhor, sobre a mensagem de amor que deixaste a nós. Que assim seja. Hoje, com muita alegria, estamos aqui reunidos, né? E no momento artístico, nós temos o nosso irmão Leco. O Leco Costa, lá da Associação Espírita Boa Nova, que há pouquinho estava saindo de uma live, de um grupo de estudo, e nos deu uns minutinhos aqui para nos trazer umas canções para nós ir nos harmonizando, né? Para que depois o nosso irmão Lucas consiga fazer com que nós reflitamos sobre a mensagem do Cristo. Boa noite, Leco, seja muito bem-vindo. Desde já agradecendo a tua colaboração, né, o aceite do convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma vez por ter me convidado, né, por estarmos aqui juntos, reunidos, refletindo, estudando. E é sempre bom, né? A gente está lembrando aí as mensagens e os ensinamentos de Jesus. Então eu que agradeço aí, Antônio, a Rose, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado, Leco. Vai fazer 3 músicas para nós, né? Isso? Isso. Então é contigo. Somos todos nós teus ouvintes agora. Bom, então boa noite a todos que estão aí nessa live. Eu vou trazer alguns momentos aqui com canções, algumas reflexões. E para iniciar, como na mensagem, né, do início, o nosso amigo falou, né, sobre Jesus. E Jesus, nós que somos espíritas, né, temos essa figura ilustre como o nosso modelo, o nosso guia e o nosso exemplo, né? Mas como que devemos seguir Cristo, né? Seguir de que forma? E aí essa primeira canção, ela vai nos dizer isso, como seguir Cristo, os seus ensinamentos.
Todas as vezes que sinto um vazio em mim, tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro e lhe encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. O voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. Pois no do amor, dor ao lutar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar, iluminando vem a me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar, e pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas do mundo eu escolho amar. Pois não há no amor dor ao lutar, iluminando vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar, e pra seguir Jesus é só amar. Então é fácil, né? Pra gente seguir Jesus, seguir os seus ensinamentos, o seu exemplo, basta que a gente ame. Ame o próximo, ame o irmão, ame a nós mesmos, né? Amar sem distinção, sem esperar algo em troca. Então, esse é o amor que Jesus veio pregar, né? Quando estava aqui entre nós encarnados. E a gente continua relembrando desses ensinamentos aí, estudando o Espiritismo, através do seu Evangelho,
né, da Boa Nova. E a próxima música, ela complementa, né, essa que eu acabei de trazer para vocês, e ela tem como título Flutuar. E o que é esse flutuar? Esse flutuar é justamente quando a gente está em posse, né, desses sentimentos, esses sentimentos do bem, esse amor, como nós nos sentimos interiormente quando a gente pratica o bem, quando faz algo de útil, né? A música falou sobre esse trabalho, nessa semente que a gente deve colocar nos corações das pessoas. E essa próxima fala desse sentimento, como que é se sentir nesse amor de Jesus, nesse amor de Deus. O nome dela é Flutuar. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, senti você chegar. Dou todo o meu ser, belos jardins, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Sim, eu vou lembrar dessa manhã, senti você chegar. Dou todo o meu ser, belos jardins, pra você brotar. Sei que você nunca negou, eu só vou te encontrar aqui dentro de mim. Sei, só quero te dizer que o tempo não acabou. Voltei a te buscar. Me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar, me faça mais leve. Quero flutuar no voo da vida. Venha me levar. Então é assim que a gente se sente, né? Quando a gente faz algo de bom para alguém, quando a gente é útil, a gente sente essa coisa leve, essa coisa gostosa, porque quando a gente faz o bem, é a presença de Cristo, né, que está ali nas nossas vidas, no nosso coração. Então que a gente possa buscar diariamente esse sentimento, né, esse sentimento que nos deixa leve, levitando.
E a próxima música, e a última, e ela fala sobre a história de um homem onde ele cometia alguns equívocos, onde ele perseguia muitas pessoas de acordo com seus ideais, com as suas ideologias. E no determinado momento, quando ele teve um encontro com uma figura bastante iluminada, poderosa, moralmente falando, ele caiu no chão, ficou em prantos, e a partir dali foi que marcou a sua existência, a sua nova trajetória de vida. Então, essa história que a gente possa pegar de exemplo para todos nós, que quando a gente internaliza os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo, a nossa vida ela é uma vida diferente, ela é uma vida de paz, uma vida de equilíbrio e uma vida onde a gente vai sempre pensar no bem do outro, no bem das pessoas e no nosso bem. E para isso, não basta a gente só estudar a doutrina espírita, não basta só a gente aprender as coisas que estão nos livros, basta que a gente tem que fazer, a gente tem que materializar esses ensinamentos através das nossas mãos. E é isso que a música nos diz, que não basta que a gente diga Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje o tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. A melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar
obedecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. A melhorar. Então que a gente possa ser instrumento, né, de Cristo, olhar para dentro de si e buscar em nós as melhores qualidades e que a gente possa nos melhorar, reformando, né, interiormente. A melhorar. Obrigado, Leco. Grandes reflexões, né? As músicas sempre nos trazem essa... Até o Lucas colocou ali, né? Obrigado por essa bela arte, né? Então, realmente, isso que hoje tu está solo, né? É verdade. A Nath está lá em Porto Alegre. Infelizmente, ela não pôde estar aqui junto, né? A gente está separado por enquanto. Isso. E ela está aí online, está assistindo. Um beijão, Nath. Ela tá nos assistindo, né? Obrigado, Leco. Não sei se quer fazer mais alguma consideração. Gostei tu trouxe umas reflexões ali, né? Temos que executar, né? Não é só estudar, não é só ouvir, né? Temos que executar aquilo tudo que a gente já tem aprendido desse evangelho, né? Que o mestre deixou a nós. Verdade. Só agradecer mesmo a oportunidade aí de estarmos aqui juntos, né? E aquilo, né? Quando a gente, né, produz arte para alguém, então, assim, os primeiros ouvidos é o nosso, né? Então, a gente tem que, né, praticar bastante, principalmente nós que estamos oferecendo essa arte para vocês. Então, é só agradecer mesmo por estar sempre relembrando, né? Porque quando a gente toca, a gente tem que relembrar desses ensinamentos. Então, muito obrigado. Obrigado, que Jesus continue a abençoá-lo nessa arte toda que tu tens no teu trabalho, que eu sei que o trabalho também não tu tem um trabalho bastante árduo, né, principalmente nesse momento, dessa situação nossa, né, que a humanidade passa, e a associação é atuante, né, vejo quando sempre as postagens ali, né, sempre tem que fazer, tem algo a ser feito, né, então, Jesus esteja a abençoá-lo, meu irmão, tá? Que possamos nos reunir e nos rever novamente, tá? E temos o teu contato, né? Então, em seguida, a gente vai estar aí pedindo aí para te participar. E como a arte é uma coisa assim, que une muito, de repente, um dia, a gente vai ter que se programar para um dia você fazer uma live com mais arte. Pode ser, estamos aí à disposição, só chamar. Tá bom. Obrigado, Leco. Grande abraço. Jesus o abençoe. Beijão a todos. Olha lá, vamos tomar um chimarrão com o Lucas agora. Estou esquentando aqui o gogó, esquentando as cordas vocais aqui. E hoje diz que é o dia do chimarrão, alguma coisa assim, né? Tem uma data aí. Estou fazendo uma homenagem, justa homenagem aqui também, né? Aproveitando que hoje é o dia instituído por lei aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, em 2003, que hoje é o dia do churrasco e do chimarrão. Então eu já estou com o meu chimarrãozinho do lado aqui para me esquentar um pouquinho. Tá faltando a carne para fazer churrasco. Só tá faltando a carne, verdade. Como a carne tá meio carinha ultimamente, já estamos no final do mês, já fica mais difícil. Então a gente segue mateando. Eu acho que a gente vai ter que trocar essa data só, né? Deixar mais pro início do mês ali para fazer o churrasco. Isso, daí logo depois do dia 5 ali, aí fica mais fácil. Né? Fica mais fácil, né? Tinha que ser entre 5 e 10 ali, né? Exato. Isso mesmo. Mas muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tu que é um membro do Evangelho Nossa Luz, né? Estamos aí nessa luta aí há uns 6 anos já na divulgação, sempre participaste e tal, né? Temos feito algumas aventuras aí junto, né, Lucas, na execução, na divulgação desse Evangelho. Muito obrigado por ter aceito, obrigado por estar aqui conosco.
e com certeza estamos aqui para te ouvir e introduzir essas reflexões que tu vai trazer a nós sobre essa passagem do Evangelho, aí, né, no capítulo 13, aí, que é um capítulo que nos traz muitas reflexões. E é contigo. Muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer, assim como o Leco fez anteriormente, né? Agradecer a lembrança do nosso nome, agradecer porque nós estamos podendo, com certeza, quem sabe, ter um pontinho a mais na espiritualidade, sabendo que nós somos espíritos muito devedores do passado e que precisamos de mais e mais oportunidades, principalmente neste momento de pandemia, em que nós precisamos servir, né, como guias do Evangelho do Mestre. Nós não somos os exemplos, nós não somos assim como Jesus para ser aquele que exemplifica. Nós tentamos, mas queremos, na verdade, divulgar o Evangelho dele para que, quem sabe, um dia a gente possa também executá-lo de forma mais fácil. E quero também agradecer o amigo Leco, que começou essa nossa jornada aqui. Tenho certeza que a nossa fala será muito mais inspirada pela espiritualidade, devido à arte que ele trouxe para nós de início. Com certeza, nós conseguimos sentir um pouco mais da inspiração da espiritualidade com ele. Se nós não tivéssemos a música, eu tenho certeza que nós seríamos incompletos. Então, que bom que ela faz parte do nosso dia a dia, porque muitas vezes é o recurso que nós utilizamos para acalmar o nosso espírito, o nosso coração, que muitas vezes se encontra desesperado em meio a essa situação que nós nos encontramos de isolamento. E nossa gratidão aos amigos do Evangelho Nossa Luz, que têm seguido na divulgação do Espiritismo, que têm seguido na divulgação da doutrina, né? Como eu sempre digo, todos nós entre os trancos e barrancos, né? Sempre voluntários, sem ganhar um tostão por isso, fisicamente falando. Mas com certeza a espiritualidade se alegra, porque hoje, né, nós estamos dedicando esse nosso tempo, no sábado à noite, a falar sobre Jesus. Há talvez centenas de anos atrás, nós, em outras oportunidades reencarnatórias, estaríamos em outros momentos fazendo coisas muito piores. Então, gratidão ao Mestre por nos dar essa chance de poder falar sobre a sua história. Hoje, o tema proposto, meus amigos, é do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra de luz, que é para muitos, com certeza, uma obra de cabeceira. Lembro, com muito carinho, da minha infância, que o Evangelho segundo o Espiritismo fora para mim como uma boia, muitas vezes, daquele náufrago que está quase a se afogar. Lembro porque, em diversas oportunidades, ao apresentar os meus primeiros débitos enquanto espírito, e principalmente os sinais de mediunidade na infância e juventude, fora o Evangelho segundo o Espiritismo essa boia salvadora para que eu não caísse em delírio. Tive a sorte de ter pais que seguiam a doutrina espírita vindo da história inicial de meu avô. Brevemente, gostaria de contar aqui para os amigos de que forma o Espiritismo e, consequentemente, o Evangelho segundo o Espiritismo parou dentro da minha casa, fazendo com que ele fosse para nós essa bússola, fosse para nós esse farol em meio à escuridão. Meu avô se chamava Antônio Dornelles Leivas. Faleceu no ano de 1980. Consequentemente, nesta encarnação física, nós não estivemos juntos, porque eu nasci 11 anos depois, em 1991. Embora eu pareça um pouquinho mais velho, devido a carinha um pouquinho judiada. Mas ainda sou novo, não bati os 30 anos. Em agosto estarei completando. Meu avô era daqueles gaúchos de antigamente, nascera antes de 1920,
e seguia como tradição a pilcha, a faca, a arma e aquele modo muitas vezes bruto de ser. Mas isso não tirava dele a sua doçura que carregava dentro de si. Conta a minha avó, ainda hoje conosco, aos 92 anos, que quando ele batia por volta dos 18 anos de idade, em certa oportunidade, naquelas andanças pelos centros das cidades, uma cigana ofereceu-lhe para ler a sua mão e a sua sorte. Ele, um tanto incrédulo, estendia a mão para que ela pudesse ler e dizer a ele que ele tinha algo a fazer pelo espiritismo. Ele, obviamente, super incrédulo, sem religião alguma e desdenhando a espiritualidade, imaginava que aquela senhora estava num momento de loucura ou havia falado qualquer coisa para ganhar algumas moedas. Anos mais tarde, ele veio justamente a perceber que ele realmente, nesta encarnação, não teria outra escapatória a não ser servir a sua vida em alguns momentos para a espiritualidade. For um ferroviário, um maquinista e de mão cheia, como o relato de um antigo colega que eu tive a oportunidade de conhecer e que já retornara à pátria espiritual. E este maquinista dedicado, chamado Antônio Leivas, tinha na sua história, naturalmente, diversas andanças por este estado do Rio Grande do Sul. Assim como aqueles que hoje viajam nos caminhões, viajam nos aviões, nos trens, alguns que ainda funcionam, nos ônibus, ele, enquanto maquinista, também passava vagando por este estado para levar pessoas, cargas, embarques e desembarques. Reza a lenda contada por esta figura que ainda está conosco, que em uma certa oportunidade, em uma viagem que houvera feito ao Cacequi, estava com um amigo e este amigo tinha uma simpatia pelo espiritismo. E enquanto estivessem naquela pequena cidade, talvez ele precisasse acompanhar o amigo para não ficar sozinho, onde este amigo fosse. Talvez este amigo fosse um companheiro, como um copiloto da sua máquina, né, um segundo piloto nas viagens, que a gente sabe muito bem, demoravam muito mais do que carro. E naquela noite em específico, já na fase adulta, naturalmente, ele for acompanhar o colega de trabalho na casa espírita para poder assistir a uma palestra. Para bem de ele se sentir seguro, muito bem trajado à moda gaúcha, colocara na parte de trás da guaiaca uma arma que costumava carregar junto com ele. Porque imaginava ele naturalmente que, se o diabo, o demônio, o Satanás ou qualquer outra figura espantosa lhe aparecesse, ele rapidamente sacaria da arma para se defender. Até mesmo porque ele não sabia qual era a intenção desses tais espíritas para com ele. Talvez fossem charlatões quaisquer. Obviamente, a arma não ficava à mostra. Era algo que ele levava junto com ele, extremamente escondido. Ao chegar na casa espírita,
assistir a palestra, tomar os passes, muito a contragosto do que ele desejara, quase indo embora, de volta ao repouso, para que na manhã seguinte pudessem retornar à cidade de Santa Maria, de trem. O dirigente da casa espírita lhe chama e segura na sua mão algo que vai lhe surpreender pelo restante da vida. Ao chamá-lo, ele se dirige a este companheiro, que traz consigo na sua mão o Evangelho segundo o Espiritismo. E lhe olha firmemente no rosto e diz: meu amigo, os amigos espirituais me dizem que a tua arma precisa ser trocada. Não é mais essa que tu carregas na cintura que tu precisas. A arma, meu amigo, que tu vais carregar a partir de hoje para te defenderes do mal e para auxiliar aqueles que tu desejas é esta daqui. E estende para ele um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meu avô, naquela oportunidade, se mantém estático, sem saber o que dizer, porque estava envergonhado, de certa forma, por entrar dentro de um templo espírita armado, mesmo que só ele soubesse, e principalmente pelo companheiro saber que ele assim estava. E que a espiritualidade amiga lhe auxilia desta forma. Ele agradece, pega o livro e prossegue viagem. Talvez aquele livro tenha ficado na sua cabeceira sem uma leitura por alguns anos. Talvez aquele livro tenha sido como um presente esquecido qualquer, porque aquele espírito era um tanto grosseiro ainda. Mas se nós não buscamos a evolução pelo amor, na maioria das vezes é a dor que nos procura para que nós possamos então evoluir espiritualmente. Se mudaram depois de algum tempo para as proximidades do bairro Itararé, Perpétuo Socorro, o senhor Antônio e a dona Nedi, então meu avô e avó. Porque a minha avó fora parteira da Casa de Saúde aqui de Santa Maria. Tenho certeza que no seu currículo espiritual há muitos espíritos trazidos à Terra devido à sua intervenção certeira. Uma parteira extremamente dedicada e amorosa, principalmente. E como naquela época os carros não eram assim algo tão populares, ela precisava se deslocar de a pé até a casa de saúde para trabalhar. Era formada em Porto Alegre no antigo curso da Cruz Vermelha, o único que formava parteiras e enfermeiras no estado do Rio Grande do Sul. O senhor Antônio Leivas, portanto, numa certa oportunidade da vida, onde já alcançava talvez uma idade um pouco mais avançada, por volta dos anos de 1960, se deparava com um câncer de próstata. Câncer de próstata este, que vinha fazer com que, em diversas oportunidades, ele não pudesse sentar tamanha dor. A minha avó, por dominar esta arte da enfermagem, aplicava-lhe em casa morfina para que ele não sentisse tanta dor assim.
a medicina naquele tempo não era tão avançada como hoje. Então, naturalmente, se aguardavam resultados médicos, talvez uma possível cirurgia ou algo que pudesse ser feito, mas o quadro era realmente grave. O quadro, talvez, para esta doença naquele tempo, era a morte. Eles moravam, sem saber, perto de uma sociedade espírita chamada Dr. Antônio Victor Mena Barreto, que ficava numa pequena travessa escondida sem saída, chamada Avenida Itaimbé 670, que antigamente não se tinha número, 670 fora mais atual. Aqueles companheiros que eram da região na maioria, antigos ferroviários ou companheiros que trabalhavam na ferrovia, conheciam de vista ou de nome o meu avô e sabiam que ele estava passando por uma dificuldade de doença. Num certo dia, enquanto caminhavam, cada um deles com o seu evangelinho debaixo do braço, para chegar à mediúnica do Mena Barreto, viram ele caminhando de um lado para outro à frente da casa com uma expressão dolorida e prevendo que ele já não aguentava mais tal doença, foram à porta da residência perguntar: Seu Antônio, o senhor se importa de nós levarmos o seu nome para a nossa mediúnica? Quem sabe os amigos espirituais não nos dão uma ajuda para a doença que tu vens passando. Como a medicina dos homens já havia entregado a medicina divina à situação, ele então aceita. Mais uma vez incrédulo pela situação. Depois daquele tempo, daquela sessão mediúnica, os companheiros voltam à casa e dizem: Seu Antônio, nós recebemos por intuição da equipe espiritual de Dr. Vitor, deste abnegado médico dos pobres, que nós precisamos lhe aplicar passes semanais. E esses passes vão durar um certo tempo, e talvez nós venhamos aqui quase todos os dias para lhe aplicar esses passes. E eles nos disseram que o senhor vai ficar bom. Como já não tinha mais o que fazer, restava aceitar então, né? Já que era a única alternativa, mesmo que não acreditasse. Então conta a minha avó esta prova viva deste fato, que eles passaram, aqueles médiuns, a visitar quase diariamente o meu avô, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e aplicando-lhes passes diariamente. Ao final daquelas semanas em que eles praticavam quase todos os dias este mesmo rito, eles disseram para ele: Seu Antônio, Dr. Vitor pede para lhe avisar que o seu tratamento está feito, que a partir de agora o senhor não se assuste, peça ajuda da sua esposa se necessário, mas o senhor passará alguns dias urinando sangue, que será a eliminação da sua doença através dos dejetos do seu corpo. E isto veio a acontecer. Tempos depois, ao retornar ao médico, a doença estava eliminada. E a partir daquele momento da dor, ele teve mais 20 anos de sobrevida dada pela espiritualidade amiga como uma moratória, sabendo que dentro daquela carapaça dura havia um coração fraterno
e um espírito que precisava trabalhar para redimir os seus erros. Então, o ex-ferroviário resolve dedicar-se os próximos 20 anos da vida ao espiritismo e à doutrina de Kardec, sendo talvez um dos mais atuantes espíritas da Sociedade Espírita Mena Barreto, que fora a que lhe acolheu e havia salvado a sua vida. Este é um resumo muito breve da forma que o Evangelho segundo o Espiritismo veio parar dentro da minha casa. Não fosse a intervenção daquele amigo, daquele companheiro que oferecera o Evangelho em troca da arma, talvez não tivéssemos hoje o Evangelho como nosso livro de cabeceira. Este livro que em diversas oportunidades tirou-me de dificuldades do espírito, de choros compulsivos e de alucinações mediúnicas. Por isso, como eu contava no início, lembro da minha infância, de acordar muitas vezes ardendo em febre nas madrugadas e a minha mãe sacar nenhum remédio físico, mas um pequeno evangelho segundo o Espiritismo, onde tinha Kardec desenhado à frente, muito bem encapado, como ela gostava, para preservar, com capa de detalhes de bolinha, que nunca esqueço. E ela abria para ler. Convida os pobres e os estropiados dar sem esperar a retribuição. Não saiba a tua mão esquerda o que fez a mão direita. E naquelas madrugadas, lendo e orando, pedindo a Dr. Vitor para que pudesse acalmar aquele espírito em estado infantil. E hoje tenho ele como um guia para todas as vezes em que algo não está bem, mas também para quando tudo está calmo. Para que Kardec volte para dentro da minha casa, sendo a bússola e a luz que nos guia. E foi justamente por isso que, quando recebi o convite de falar sobre um fragmento de O Evangelho segundo o Espiritismo, me recordei com extrema alegria da minha infância acompanhada pelo livro de Kardec. Eu não entendia quem era aquele homem da capa, mas sabia que aquele livro do homem me fazia acalmar daquelas sensações difíceis. Hoje, quando lemos, talvez as pessoas que têm a mediunidade um tanto mais aguçada possam ver as letras de luz quando alguém lê em desespero buscando a ajuda da espiritualidade. E talvez uma das partes mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo é quando no capítulo 13 a espiritualidade nos fala que Jesus, em certa oportunidade, disse aos seus amigos: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, mas convide aqueles que não podem lhe retribuir. Não convide os irmãos, os parentes, os vizinhos, os ricos, para que eles em seguida vos convidem em outro turno e retribuam o que receberam. Mas quando deres uma festa, convida os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos.
e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído de outra forma. Este fragmento da parte 7ª do capítulo 13 de Evangelho segundo o Espiritismo nos fala muito justamente sobre isso. Nos fala muito sobre o dia a dia que nós temos vivido, o dia a dia da expansão das máscaras das redes sociais. Pessoas que se encontram em extremo estado de pobreza ou até mesmo de depressão, mas que transparecem nas suas redes sociais serem as pessoas mais ricas e felizes do mundo. E nós que pegamos o celular para abrir uma rede social e ver que alguém se encontra tão feliz em época tão difícil, machuca o nosso coração, porque muitas vezes nós pensamos: que vida difícil que eu tenho. Por que eu sou tão infeliz e a pessoa aqui vivendo as mesmas situações é tão feliz? Está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida, sempre tem algo de bom para colaborar, está sempre nos melhores lugares. Mal sabe ela que aquela pessoa muitas vezes coloca uma máscara que não é só aquela contra o coronavírus, mas uma máscara em frente à sua face para dizer como está. E a bem da verdade, não é bem assim. Então vivemos nestes momentos midiáticos. Muitas vezes a ilusão, seguindo famosos da internet, que esculpem corpos de deuses gregos, que esculpem riquezas e casarões e palacetes rosados, para que nós possamos, no dia de chuva, olhar para o nosso forro e ver os pingos cair. Para que possamos olhar no espelho e na balança e dizer: meu Deus, como eu não sirvo. Como a minha vida é chata e não presta. A bem da verdade, meus amigos, este tempo de extrema mediatização tem sido para muitos o vilão da sua jornada. Porque ali se aceita tudo. Ali eu posso colocar que a minha palestra fora ouvida por 1 milhão de pessoas, sem que ninguém precise contestar. Eu posso escrever dizendo que eu estou viajando para qualquer lugar do mundo sem sair da minha própria casa, apenas para fazer inveja para os demais. E temos visto, infelizmente, em muitas oportunidades, aqueles que se aproveitam da pobreza alheia ou que se aproveitam da dificuldade dos outros para promover-se também nas suas mídias sociais. Fazer o bem, hoje, em muitas oportunidades, se tornou uma necessidade de compartilhar também aquilo que você faz e deixa de fazer. O prato fino e chique que você está comendo. O restaurante 5 estrelas Michelin que você se encontra. Aquele champanhe caríssimo que você abriu. Aquela pessoa na rua que você deu um dinheiro.
aquele estropiado que você alcançou umas moedas. Então, hoje, nós corremos grandes riscos de não fazer aquilo que a espiritualidade nos chama a atenção no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a nossa caridade não precise ser espalhada aos quatro ventos e para que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão direita fez? O convite para a mesa, como Jesus dizia, naturalmente, ele não estava proibindo as pessoas de convidarem os seus amigos para sentar à mesa e ceiar. Mas ele também estava nos alertando que nós não podemos esquecer aqueles que não têm a mesa para sentar conosco. Se tu tens no Natal e no Ano Novo a mesa farta, que mal e mal cabe tudo, reúne a família e os amigos, passa de cor branca para querer promover a paz apenas numa cor, e deseja que a humanidade seja feliz, não esqueça também daqueles que não tinham outra coisa para colocar na mesa a não ser um feijão com farofa, e aqueles que não têm a não ser um copo d'água para brindar. Sem que isso seja preceito para que nós façamos a nossa promoção social, para que recebamos curtidas, likes e compartilhamentos, mas que façamos isso sem esperar retribuição. Humberto de Campos, o querido irmão X, relata uma história pela mediunidade de Chico Xavier que nos remete a este assunto e nos faz acreditar que a espiritualidade amiga não esquece em nenhum momento realmente daquilo que fazemos em silêncio. Conta-nos, irmão X, que uma casa espírita era administrada por um companheiro de extrema labuta. Sérgio, como era o seu nome, era presidente de uma pequena casa espírita no subúrbio da cidade de São Paulo. Era um companheiro dedicado a todas as semanas, quando se fazia a palestra pública, abrir e fechar a casa para os procedimentos normais acontecerem. Também era um companheiro que, morando perto daquela casa, se deslocava normalmente de a pé entre um lugar e outro, até mesmo para lhe fazer um pouco de exercício. O senhor Sérgio era alguém que não tinha pressa nenhuma ao encerrar as atividades do centro, porque as pessoas ficavam conversando muitas vezes, fazendo a avaliação da palestra, falando sobre o que tinha acontecido naquele dia, e muitas vezes aquilo se estendia por horas à frente no pátio do centro espírita, e ele calmamente aguardava todos para encerrar o portão e desejar uma boa semana. Mas numa noite qualquer como a que hoje está fazendo para nós, o senhor Sérgio estava encerrando as atividades da casa, se despedindo dos demais companheiros que já estavam indo embora, e quando estava chaveando o portão,
ouve alguém correndo na rua, gritando por socorro, e atrás veículos chegando muito próximo daquele que corria de a pé. Haviam pelo menos uns 2 ou 3 veículos, sendo um deles, ao menos, da polícia, e os demais de companheiros envolvidos naquela situação. Quando ele fora dar a primeira volta da chave no portão, o companheiro que corria pedindo socorro se debruça sobre o portão e entra porta dentro, chegando ao pátio da casa espírita, e Sérgio nota que ele traz consigo uma sacola com algumas coisas dentro. Ele corre para dentro, fica postado bem próximo à porta de entrada do centro e pede aos prantos: não me deixem levar, não me deixem perseguir. E enquanto os veículos chegavam, Sérgio chega perto do companheiro e diz: o que aconteceu? Me conte antes que eles cheguem. Aquele companheiro sentado, com a vestimenta aos frangalhos, diz para Sérgio: eu tenho fome. Eu não tenho que levar de comida para minha casa. E eu tenho esposa e 2 filhos. E não temos o que comer essa noite. Então, num desespero repentino, eu roubei de um mercado, de um senhor que estava saindo com as carnes compradas. E eu furtei a sacola de carnes em desespero de fome. Me ajude, por favor. Eu não posso deixar eles sozinhos. O senhor Sérgio para e pensa em alguns instantes qual seria a melhor atitude a ser tomada. Em poucos segundos ele precisa decidir: entregar o ladrão à polícia ou defendê-lo de alguma forma. Ele olha para a porta do seu centro espírita, daquele, obviamente, que não era de sua posse, mas em que ele estava presidente. Toma a decisão, pega o companheiro pela mão e diz: vamos até a frente que eu vou resolver essa situação. Ele vai até a frente do portão. O companheiro tremia, não se sabia de frio, fome ou medo, com a sacola de carnes na mão. A polícia, junto com os proprietários do mercado e o cliente que fora lesado, já estavam apostos na frente do portão, quando ele chega e diz aos amigos: companheiros, eu quero pedir extremas desculpas a vocês pelo que eu fiz vocês passarem. O companheiro que aqui está é meu empregado. Eu pedi para que ele fosse comprar carne para mim, para o meu jantar nesta noite. Mas por um momento de equívoco, de esquecimento, eu não dei o dinheiro para que ele pudesse comprar. E quando ele for ao mercado, talvez por medo de que eu lhe repreendesse ou coisa parecida, ele levou a carne do mercado sem pagar. Mas com certeza ninguém vai sair em prejuízo. Eu quero pagar aquilo que ele pegou para o mercado, quero dar este pacote de carnes para o cliente que também está aqui e pedir aos policiais que lhe perdoem, porque se há alguém errado, sou eu. Que não dei o dinheiro para ele comprar o meu jantar, como assim?
eu tinha pedido. Então vocês desculpem o seu nervosismo, porque ele muitas vezes assim faz. Os companheiros se olham, a coisa estava mais calma, tudo é acertado, o dinheiro, a carne, o aperto de mão, e eles vão embora. O companheiro não sabia como agradecer. Ele se ajoelhava ao chão, fazia um sinal de oração e dizia: muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu não tenho como retribuir essa gentileza que tu fizeste. Eu não tenho como retribuir. Muito obrigado. O senhor Sérgio ainda estava preocupado. O companheiro não havia sido preso nem nada, mas ele ainda estava preocupado com a questão da fome da família. Então ele pergunta: o que tu precisas de alimento para a tua casa? E ele diz: praticamente tudo, Senhor. Porque nós não temos nada, eu perdi emprego, a esposa cuida dos filhos, e nós estamos em situação bastante precária. Então ele se lembra que naquela casa espírita estavam iniciando alguns momentos de ação social em que se tinha ao menos uma cesta básica pequena, mas se tinha para auxiliar aquela família. Ele volta a abrir a casa e diz: entra comigo. Eu vou pegar alimentos que nós temos aqui e tu levas para a tua casa. Quando tu precisares e nós tivermos à disposição, tu voltas e vem buscar mais. E ele dá uma pequena cesta básica ao amigo, que não tem como se conter de alegria, e diz: como eu posso retribuir, Senhor? Eu não tenho como lhe agradecer. E ele diz: não é preciso. Não precisa retribuir. O único jeito que você tem de me retribuir é não mais furtando dessa forma. Se tiver fome, bate aqui na nossa casa espírita. Nós vamos te saciar. Com o mínimo que nós temos, mas vamos. Então, naquela oportunidade, o companheiro, no afã de poder agradar, diz: então, pelo menos, me anota o endereço. Pelo menos anota o endereço da minha casa. É numa vila próxima, bastante pobre, mas eu tenho certeza que tu vais gostar de me visitar. Anota. O companheiro pega uma caneta, um pedaço de papel e anota. Rua tal, beco tal, travessa tal, bairro tal, na cidade de São Paulo. Vais me visitar qualquer dia? Eu vou te apresentar para minha esposa e meus filhos, eles vão te adorar. Eu tenho certeza que pelo menos um cafezinho nós vamos poder te oferecer. Ele agradece muito, guarda no casaco o endereço e cada um vai para o seu lado. Aquilo se passa talvez mais de ano. O tempo passa, os meses vão, os dias ficam para trás. E o senhor Sérgio já nem lembrava mais do acontecimento daquela noite, do endereço que havia guardado dentro da jaqueta. O tempo muitas vezes faz que a gente esqueça as coisas do dia a dia. E naquela oportunidade, Sérgio continuava tocando a casa espírita como sempre fazia. Num dia, a trabalho, como Sérgio era alguém que trabalhava e muito, ele precisa fazer uma viagem. Fazer aquela viagem que nós chamamos de ponte aérea Rio-São Paulo, ou São Paulo-Rio, que pessoas muitas vezes fazem quase todos os dias ou todas as semanas a trabalho e compromissos. Nem uma hora se leva entre uma cidade e outra. Sérgio arruma tudo, a mala que precisa levar com as roupas, a pasta com os seus documentos do trabalho,
pega um táxi e se dirige ao aeroporto para pegar o avião. Ao chegar ao aeroporto, ele vai ao primeiro guichê e diz: eu quero uma passagem, por favor, no próximo voo para o Rio de Janeiro. A companheira olha no computador e diz: nós temos, senhor, daqui a 30 minutos um voo saindo para o Rio de Janeiro. Você quer aproveitar este? Eu quero. Então, o valor está aqui, ele pega a passagem, olha no relógio, faltam exatamente 30 minutos para o voo. Para aqueles que já voaram, sabem o estresse do início ao fim que é ser passageiro de um voo comercial. Despacha a mala, coloca a mala em raio-x, entra aqui, revista, faz assim, qualquer problema na passagem, é correria, ninguém espera ninguém, né? E se você atrasa uns instantes, perde o voo e precisa gastar um pouco mais. Então, Sérgio, pela experiência, vai tomar um cafezinho na praça de alimentação e quando lhe faltam 15 minutos, ele se dirige ao portão de embarque. Porque apenas tinha malas de mão, não ia precisar despachar nada, então ele vai ao portão de embarque para que possa pegar o avião e tão logo estar na cidade do Rio de Janeiro. Olhando no relógio, ele se dirige ao portão com tranquilidade, e quando chega à frente do portão, ele sente que alguém lhe puxa pelo braço. E aí alguém puxa no braço esquerdo, ele olha para trás e não vê ninguém, então ele prossegue caminhando. E quando ele está quase adentrando a roleta, alguém lhe puxa pelo braço direito e ele olha para trás de novo e se depara à sua frente com aquele companheiro da noite derradeira na frente da casa espírita. Ele olha para ele com estranhamento e diz: o que você está fazendo aqui, meu amigo? E ele diz: Sérgio, quanto tempo! Ele: pois é, faz tempo que eu não te vejo. Você não apareceu mais na nossa casa, não foi buscar alimentos, a família está bem, como é que estão as coisas? E ele dizia: muito bem, meu amigo, está tudo bem, né? Agora as coisas estão boas, né? Que pena que a gente não se encontrou mais, né? Como é que está a família e o trabalho? Vai viajar? Me conte. E começou a puxar assunto. E ele olhando no relógio, em seguida faltavam 10 para o meio-dia. E ele começou a dizer: meu amigo, eu preciso ir, desculpa não poder te dar atenção, é que eu preciso pegar este avião, porque senão eu vou me atrasar para o meu trabalho. Se eu não pegar esse avião, eu vou ter que pegar outro e, né, terei que gastar ainda mais. Então, você me perdoa, mas eu vou ter que ir. E o companheiro continuava: mas Sérgio, me conta, como é que estão as atividades do centro? E a família, o que tem feito? O que tu vais fazer nessa viagem? E puxava assunto. E o companheiro, já um tanto impaciente, faltando 5 minutos para o embarque, continuava, quando ele tentava virar as costas, o companheiro puxava ele de volta, e o papo vai, o papo vem. Quando eles vai ao portão de embarque, o voo já tinha saído. Não, o senhor já não pode passar, porque o avião já está taxiando, já vai sair, o senhor deveria ter chegado antes, não há tempo de fazer raio-x e de você entrar no avião. Uma certa raiva lhe consome rapidamente, e quando ele olha para trás para encontrar onde estava o companheiro, para obviamente lhe xingar, ele não o vê mais. E ele pensa consigo: eu não acredito que eu perdi esse voo por causa desse tagarela que não parava de falar. Eu não acredito. E agora ele some, provavelmente de vergonha, e esbraveja. Ele vai até o guichê mais próximo para que ele possa comprar uma outra passagem.
Aí ele chega para a moça e diz: moça, acabei perdendo o voo do meio-dia. Preciso aqui que você troque a minha passagem, ou então eu compre uma nova no próximo voo que tiver. A moça olha no computador e diz: senhor, nós temos mais um voo a 1h da tarde. Aí ele olha para o relógio e diz: bom, vou me atrasar para o meu compromisso, mas é o que tem, então troca a passagem para mim, por favor. E ele troca para 1h da tarde. Como havia sobrado tempo, ele pensa: eu vou almoçar, vou sentar para almoçar, esperar o tempo passar e pegar o avião. E ele senta de novo na praça de alimentação, começa a fazer o seu almoço e poucos minutos depois, 15, 20 minutos depois, as televisões que estavam colocadas no aeroporto começam a transmitir: acidente aéreo mata passageiros e tripulação na ponte aérea São Paulo-Rio, saindo ao meio-dia do aeroporto de São Paulo. Ele perde a fome imediatamente e passa a assistir incrédulo àquela notícia, sabendo que ele deveria estar naquele avião e pelo fato de ele ter se atrasado, ele havia perdido aquele voo. Ele fica tão impactado que ele realmente não sabe se ele estava mais surpreso ou mais agradecido por aquele companheiro que não o deixou entrar no voo. Então ele larga os talheres do almoço, se levanta e diz: eu preciso agradecer àquele companheiro que me fez não entrar no voo, porque eu só estou vivo por causa dele. Se eu tivesse entrado nesse voo, eu havia morrido. E então ele corre para o primeiro táxi e diz: taxista, me leva nesse endereço aqui, por favor. E mostra para o taxista um pedaço de papel onde ele havia anotado o endereço do companheiro e guardara na sua carteira. O taxista olha o endereço e lhe leva até lá. Quando ele chega naquela vila pobre, desembarca na frente da casa, bate palma esperando que alguém venha abrir, e quem chega até a porta é a esposa que aquele companheiro falava, junto com as duas crianças. Ele diz: oi, eu sou o Sérgio, eu vim agradecer ao seu marido, porque há um tempo atrás eu auxiliei ele na frente do meu centro espírita, e hoje ele me auxiliou, ele não me deixou entrar no voo, e eu, graças a ele, sou muito grato, porque senão eu teria morrido, porque o voo caiu. Pô, será que tem como eu falar com ele para agradecê-lo? Ela olha assim e diz: entre, vou fazer um cafezinho para nós enquanto a gente conversa. E eles sentam, faz um cafezinho, as crianças vêm no entorno dele, e aí eles conversam um pouquinho e ele diz: bom, o papo está muito bom, mas eu gostaria de falar com ele. Ele está na rua, está fazendo trabalhando. Eu preciso conversar com ele porque eu quero agradecê-lo. E numa segunda tentativa, a esposa diz: o senhor não soube? Depois daquele fato que ocorrera em frente ao centro espírita, e que nós somos muito gratos por não nos deixar naquela noite morrer de fome, 2 meses depois, ele acabou desencarnando de uma doença que ele já estava acometido e não sabia. Naquela oportunidade, Sérgio termina o seu café, pega a sua mala, entra no táxi de volta e prossegue a sua vida. Esta mensagem de Irmão X, Humberto de Campos, nos chamada há 2 meses, nos remete a esta parte importante do Evangelho segundo o Espiritismo.
em que nós não sabemos a dimensão que a nossa ajuda faz na vida das pessoas. Nós não sabemos a dimensão que atingimos com a caridade que muitas vezes nós nem notamos fazer. E quando Kardec assinala que fora da caridade não há salvação, nós não podemos olhar a caridade como apenas algo material. Porque a caridade é muito mais do que isso. O espírito daquele companheiro extremamente grato fora salvar Sérgio de um acidente aéreo, mesmo que ele não esperasse nada. Pela gratidão que ele teve por salvar a sua família enferma e faminta. Então, talvez, meus amigos, nós todos aqui, por algo que tenhamos feito sem pretensão alguma, uma vez na vida, tenhamos recebido, sem perceber da espiritualidade, algum auxílio inesperado. Mas muitos talvez vão perguntar, Lucas, em épocas de pandemia, de desemprego, de dificuldades, como eu vou fazer para doar para o próximo e exercer a caridade se eu não tenho nem para mim? Se eu, mal e mal, tenho o básico dentro da minha casa, como é que eu vou me endividar? Pois eu volto a afirmar que, entendendo a caridade, como Jesus e Kardec nos ensinam, nós com certeza vamos entender que a caridade material é uma das caridades. Não é a principal e não é apenas a única. Se nós observarmos as possibilidades que temos no dia a dia, de sermos caridosos para com as pessoas, talvez tu não percebas, mas a caridade ela é extremamente sutil e delicada quando nós, no dia a dia, às 22 horas adentramos ao supermercado e a caixa está extremamente cansada e estressada pelas situações que passaram na vida e naquele dia. E nós chegamos com as compras no momento dela sair e cumprimentamos ela dizendo: muito obrigado pelo teu trabalho. Desculpe chegar tão tarde. Parabéns pela tua função. Não fique assim. Que Deus permaneça contigo. E muda o ambiente daquela pessoa. Quando nós enchemos uma PET de 2 litros com água geladinha e colocamos no nosso congelador, o nosso refrigerador, e os companheiros recolhendo o lixo das nossas casas, os nossos dejetos que nem nós queremos tocar. E eles passam na torreira do sol ao meio-dia recolhendo, e nós colocamos na frente do muro da nossa casa aquela água geladinha para que eles possam embalsamar o espírito. É a caridade quando nós vemos alguém carregando algo muito pesado e nós, de braços cruzados, olhamos e, sem pestanejar, dizemos: posso lhe ajudar para que o Senhor divida o fardo comigo? Então a caridade, meus amigos, ela é muito maior do que apenas material. É quando algum companheiro nosso não está bem e a gente diz: fala para mim, fala que este ouvido aqui vai te escutar. Fala que eu vou te ouvir. Ceva um chimarrão e senta e ouve.
1 hora dos lamentos e lamúrias da pessoa. Essa é a caridade. A caridade conforme Jesus entende. Benevolência, indulgência, perdão. O BIP, para que a gente nunca mais esqueça. Então, meus amigos, minhas amigas, meu coração fica muito feliz por poder conversar com vocês de novo hoje. Muito feliz de nós podermos, neste sábado à noite, aqui, chuvoso, ouvir o barulho da chuva caindo lá fora e lembrar, com muito carinho, dos momentos importantes em que o Evangelho segundo o Espiritismo nos auxiliou na jornada. Talvez, hoje, se nós não tivéssemos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus junto conosco, nós estaríamos em situação muito mais difícil que nos encontramos. Porque se a vida muitas vezes é complicada com Ele, imaginemos se nós não tivéssemos o Espiritismo junto conosco hoje. Talvez, como diria o Espírito Bezerra de Menezes, nós nos debateríamos no caos. E para que a gente possa encerrar, eu gostaria que os amigos pudessem rodar a nossa mensagem, a nossa oração final, que vai complementar a nossa fala da noite, agradecendo a todos que estiveram conosco, que mandaram sua mensagem, a sua bondade de emprestar os seus ouvidos, desejando uma ótima noite e um excelente final de semana a cada um de vocês. Beijos e abraços, e que Jesus caminhe conosco, hoje e sempre. Obrigado, Lucas. Com certeza, as reflexões foram muito profundas, né, Lucas? As mensagens que tem ali, alguns... o seu Luiz, que nos colocou, o Renato, a Eliane, também colocaram algumas... nos momentos de emoção, né? Que é quando a gente reflete, e tu trouxe a reflexão mais a fundo, né? Profunda, para a gente ver, nos trazendo isso. O que seríamos de nós na situação atual, com pandemia e tal, sem esse evangelho, sem a certeza deste amparo? Muito boa reflexão. Agradecemos a tua participação, a tua presença. E como eu disse, né, tu é da equipe, né? Então, sempre que possível, nós vamos lembrar de ti aí, te colocar no serviço aí, e tu nos traz essas reflexões bem profundas, assim, né? Por isso que quando nós estávamos, antes de chegou, ainda perguntei quem estava aí, né? Muito obrigado, fico muito feliz e estou à disposição aí sempre que precisarem, sabem que é só me chamar, tendo um espacinho na agenda, a gente está à disposição aqui, com certeza. Quanto mais trabalho nós formos chamados, tenho certeza que mais a gente aprende, né? Porque como o Leco falou anteriormente, e eu faço dele, as palavras dele a minha também, aqueles ouvidos que estão mais perto da boca que fala são os que mais aprendem, com certeza. Então eu preciso falar mais para eu ouvir e compreender. Obrigado, Pinheiro. Obrigado aos amigos. Só dois comentários, assim, né? Tá na facilidade da internet, hoje a gente está fisicamente distante e muito próximos, né, pela comunicação. E teve a participação do... Como é que é o nome do cachorro? Sim, aqui é que essa hora, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês viram que a Luísa, né, minha esposa, passou aqui um momento, porque ela veio colocar o potinho da ração aqui, ó, né, que nós temos 3 cachorros aqui em casa, e aí esse momento eles não sabem ver o relógio, mas eles sabem a hora de comer.
E aí chega um momento ali pelas 9 horas que eles pedem para comer, ficam agitados, e daí tem que separar os potinhos para eles não brigarem, né? Cada um no seu canto. Eu ainda vou descobrir um dia como é que eles fazem eles contabilizam... Essa cronologia, sim. Exatamente. Como é que eles contabilizam o horário? Que eu ainda não entendi, mas eu vou descobrir um dia. Então tá aqui, cada um fez a sua janta já. Tá certo. Obrigado, Lucas. A Rosi vai colocar a mensagem ali. Perfeito, obrigado. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, o quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Obrigado, meus irmãos, agradecendo mais uma vez ao Lucas e ao Leco que participaram conosco e agradecendo a todos que participaram, que nos apoiam, que nos colaboram conosco e que Jesus abençoe e que possamos nós exercer mais essas reflexões do Evangelho, cumprindo nós com a caridade. Muito obrigado, uma boa noite.